Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, João foi chamado a observar por um dos quatro seres viventes, aquele semelhante a um homem, o que representa o Evangelho de Lucas e que também revela Jesus como um homem perfeito, compassivo e justo. A cena seguinte é marcante. Surge um cavalo preto e o seu cavaleiro tem uma balança na mão. Uma voz poderosa se ouve no meio dos seres viventes dizendo assim: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6:6. Esse símbolo profético revela não apenas um tempo de fome e crise econômica, mas um juízo divino sobre a estrutura social corrompida da humanidade. O cavalo preto é o prenúncio de uma era de injustiça acentuada, onde a desigualdade social atinge o seu ápice. A balança representa a economia sob o domínio dos poderosos, enquanto os pobres lutam pela sobrevivência com o suor de um dia de trabalho e para, no máximo, garantir um punhado de alimento. O trigo e a cevada, grãos básicos de subsistência, tornam-se bens de luxo. Um denário, o salário diário de um trabalhador comum, não é suficiente para alimentar uma família. Por outro lado, o vinho e o azeite, símbolos de conforto e riqueza, são preservados. Isso revela a manutenção do privilégio dos ricos, mesmo em tempos de crise. É uma fome seletiva onde a escassez não atinge a todos igualmente. Enquanto multidões sofrem, a elite permanece intocada, cercada por privilégios e proteção. A justiça é manipulada, a economia é controlada e o sofrimento é distribuído conforme a conveniência dos dominadores da terra. Este cenário aponta para um colapso generalizado das estruturas humanas, onde os recursos são monopolizados, os preços inflacionados e os pobres empurrados para a margem da existência. Não se trata apenas de uma crise de abastecimento, mas de uma crise de compaixão, onde o egoísmo e o poder ditam quem come e quem morre. O cavaleiro do cavalo preto age como um instrumento de exposição. Ele mostra o que os homens fizeram com o mundo. Ele denuncia o sistema que mantém o luxo de poucos à custa da miséria de muitos. Mas o juízo não se limita ao pão que falta na mesa. O que já se espalha com mais intensidade é a fome espiritual. Como disse o profeta Amós: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8:11. Vivemos esse tempo agora, enquanto há excesso de informação, há falta de revelação, há abundância de discursos, mas escassez de verdade. O povo perece não apenas por fome de trigo, mas por rejeitar o verdadeiro pão do céu, que é Cristo e a sua palavra. Quem hoje ignora a sã doutrina, amanhã poderá procurá-la e não encontrá-la. Sejamos sábios, discernindo os tempos e buscando a palavra enquanto ainda é dia, pois a noite vem, e com ela a fome que corrói o corpo e a que destrói a alma. O cavalo preto cavalga, alertando o mundo sobre o juízo iminente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não troque o pão da vida pelas migalhas do mundo. Alimente-se de Cristo enquanto ainda há tempo, pois a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar.